Boa tarde, meus queridos, amados e amadas seguidores. Nós estamos aqui nesta tarde, aqui na cidade de Guarapuava, para deixarmos no momento da palavra, na nossa reflexão diária, mais uma porção da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com os meus irmãos aí, Marcos no capítulo 2, 3 versículos, 18, 19 e 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Amém? Glória a Deus. Antes eu quero pedir para você que chegou agora se inscrever no meu canal, tá? Se inscreva, deixa o joinha, comente, compartilhe, bata no para todos para você ficar recebendo as nossas mensagens e Deus te abençoe. E obrigado para todos aqueles que já fizeram tudo isso, tá? Que Deus abençoe. Vamos comentar então, meus amados, que eu estava lendo aqui e algumas coisas me saltou aqui aos olhos. Os discípulos, eles perguntam por que os fariseus e os discípulos de João, eles jejuavam. Já os de Jesus não jejuavam. Nós acabamos de ler aqui a resposta de Jesus. Na verdade, essa resposta de Jesus, eu creio que, como ele sabe todas as coisas, e ele sempre gostava, vamos dizer assim, de pegar um gancho para ensinar, de pegar um gancho para ensinar mais além ainda do que só ensinar aquelas pessoas que ali estavam. Porque ele sabia que nenhuma palavra dele ia cair por terra. E tudo que ele estava ensinando, as pessoas que estavam de viva voz ali, vendo ele ali e tudo, nem todos, eram raríssimos os que entendiam, e os que entendiam ainda não entendiam 100%. Entendia, como se diz, sem entender. Mas ele tinha um interesse muito grande na minha vida e na tua vida. Por isso, ele diz que quando ele vai para o Pai, ele vai enviar o Espírito Santo. Aí ele sim vai se encarregar disso, de ensinar, como o Espírito Santo me ensinou hoje aqui nesse texto. Todas as coisas, não vai ficar nada. Quando você tiver uma dúvida em alguma coisa, peça ao Espírito Santo, pois ele de bom grado te ensina. Eu sou prova disso. Ultimamente, eu tenho pedido para o Espírito Santo discernir algumas coisas na palavra de Deus que sempre foram um pouco complicadas. Esse aqui é um dos textos. Eu não entendi o parafraseado de Jesus. Eu sei que é fácil, gente. Eu sei que teólogo sabe, ou a pessoa que o Espírito Santo já revelou também já está sabendo, mas não tinha chegado a minha vez ainda. Quem sabe também a sua. Está chegando agora, depois que você ouvir. Porque se soubessem verdadeiramente o significado disso aqui, não faziam as bobeiras que eles estão fazendo por aí. Porque muita gente diz, jejuar não é para jejuar. O texto lá, Jesus disse que enquanto ele estiver e Jesus está comigo, não precisa estar jejuando. Mas, meu amado, minha amada, deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus sair da tua vida, não vai adiantar você jejuar, não. Me desculpa eu te falar. Ele está contigo. Mas ele vai continuar contigo. A palavra de Deus diz que ele de maneira nenhuma lança fora. Ele não lança. Mas você pode sair. Se você quiser, a porta da sala
é a serventia da casa. Amém? Glória a Deus. Então, evangelista, então não entendo por que é que ele fala isso. Porque a Bíblia é um livro muito explicado, embora muitas pessoas, eu já fui uma dessas, de dizer que é complicado, tem coisa que não dá, tem coisa que eu não entendo. Que nem aquele texto do apóstolo Paulo, que ele conheceu um homem, ele fica... Mas, na verdade, ele está falando dele mesmo, mas ali é tão simples. É só uma maneira de falar na terceira pessoa. É só ir para a conjugação do verbo, ele só está falando na terceira pessoa. Se colocando como a terceira pessoa. Entendeu? Então, Jesus ali está falando uma coisa, porque a palavra de Deus, ela é objetiva, bem objetiva. E ela não joga a conversa fora. Não tem redundância, não tem contradições. As pessoas acham contradições de tudo que é lado na Bíblia. Mas se você for procurar, você vai encontrar que não está... às vezes aquilo lá é porque ele quer mostrar que nem a dos anjos, 2 anjos, 1 anjo, porque ele quer mostrar um sentido para uma pessoa de uma maneira e tem já uma outra formalidade ali, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas é a mesma na Escritura, ela não muda a Escritura dela, é a mesma. O Espírito Santo é que vai mudando a nosso raciocínio, entendeu? E mostrando claramente que também é o que você falava, mas também é isso aqui, porque ela não se contradiz. Acontece que quem estava ali era Jesus, o noivo. A figura do noivo é Jesus, sabemos disso, isso aí nós sabemos. Mas Jesus estava em carne e osso, pessoalmente. Agora vamos parafrasear a verdade aqui. Se Jesus estava ali, onde é que estava Deus? Ali também, era ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus. Então, como é que ele ia jejuar se ele estava ali? É redundância, não precisava. Mas um dia Jesus ia para o céu e ele não ia ficar distante, porque ele ia para o céu, mas ele também ficava conosco. O Deus ficava conosco, em forma de Paracleto, em forma de Espírito. Ele disse, eu vou enviar do meu Espírito, o Espírito da verdade. Que verdade? A verdade que ele sempre falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele vier, ele vos vai falar todas as coisas. Amém? Não é tão interessante isso aqui? A gente vai parafraseando uma coisa aqui, vai buscando, garimpando outra palavrinha ali, vai trazendo, vai unindo, e a gente vai ficando com aquela certeza. Naquele momento, aqueles discípulos que estavam com Jesus, não precisava. Jesus era a cobertura deles, estava lá no meio do mar, ia se afogar. Quando eles olhavam, lá vinha Jesus. Não precisou nem de clamar. Eles nem clamaram para parar o vento. Quem fez isso foi Jesus, ele estava ali. Olha que coisa linda. Agora, hoje, nós temos que orar ao Pai. É bíblico, não vamos querer destrinchar tudo aqui, porque tem coisa que não passou ainda no nosso entendimento, nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu, nem passou pelo coração do ser humano, as coisas que tem preparada para nós. Essa trindade é um ponto de discórdia de muitas religiões. Mas quando a gente chega na Bíblia, a gente vê que não existe discórdia. Esses 3 são um. Lá o apóstolo João fala isso na carta dele. Que ele fala o Pai, a palavra, e quem é a palavra? E o Espírito. Quem é a palavra? No princípio era o quê? Não é verdade? E esses 3 são um, quer dizer, 3, 1 é trindade, 3, tri. Mas as pessoas dizem que não existe essa palavra na Bíblia. Logicamente que é escrito dessa maneira, não. Mas tem palavra na Bíblia que não existe, mas é exatamente isso que quer dizer. Amém? Chegamos por aqui. Deus abençoe, guarde, proteja todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.